E aí eu vou colocar mais um caso para você começar a treinar a sua mente sistêmica, a sua visão sistêmica através dessa ferramenta bem interessante que revela muitas coisas e muitas, muito além do que aquilo que o cliente fala. O cliente se expressa através da fala e se expressa através do posicionamento dos elementos e das relações. E adivinha onde você busca um monte de informações para realmente poder fazer diagnósticos de ajudar o seu cliente? Adivinha? Então vamos lá, vou colocar numa imagem para você. E aí, esse é mais um caso que eu estou trazendo, baseado em milhares de casos que eu já atendi semelhantes. Então é assim, aqui é um problema onde o marido e a mulher, e no caso aqui vou manter a cliente como a mulher só para dar uma sequência, para não misturar muito, mas de novo, isso serve tanto para o marido, para a mulher, é a mesma coisa, ok? É só para manter um padrão para você não ficar tão confuso. Então vamos colocar a cliente, essa de amarelo, que veio, o marido dela é esse que está atrás, a queixa, meu marido está desempregado, eu me sinto sozinho, eu sou pai e mãe do meu filho, o filho é esse de verde, e o filho tem um problema sério que é drogadicção. Esse filho tem 18 anos e está no mundo das drogas. E agora ela está desesperada e aflita porque não sabe mais o que fazer e veio buscar ajuda. E aí eu pedi para colocar, e aí observa, esse é um posicionamento muito comum, não é sempre, mas é um dos muito comuns que ocorrem em problemas de drogadicção, de dependência e codependência. Então aqui tem o marido azul, a cliente de amarelo, o filho de verde, de 18 anos, e a droga é esse elemento azul. Agora observe o que está acontecendo aqui. Vamos lá, vai treinando a sua mente sistêmica, a sua visão sistêmica e o que você enxerga. Vá refletindo sobre isso antes de ir para o próximo áudio, hein? E aí, o que será que você percebeu aqui? Bom, vou fazer uma pergunta. Quem é que olha para o filho? É porque a mãe está olhando para onde? Isso é uma dinâmica muito comum. Então, quando tem problemas de álcool, de drogas e assim por diante, frequentemente o codependente olha e muito, adivinha para onde? Não para o filho, no caso, e sim para a droga. Ela está fixada na droga. Então ela olha a droga e não olha para o filho. E o codependente normalmente, não é nada disso. Aí quando coloca, frequentemente você vê esse tipo de padrão aqui. E aí veja o relacionamento de casal. Ela está aqui afastada do marido. O marido não serve para nada, porque ele é passivo, porque ele não faz nada, porque aliás a culpa é dele, é porque ele não deu um bom modelo, é porque ele nunca teve presente na vida do filho, é porque ele... O que existe entre o pai e o filho? A mãe. Então a mãe colocou o pai para trás. Então esse pai não tem acesso ao filho. Então, Fernando, você está dizendo que a culpa é dela. Não, 50% de responsabilidade para a mãe, 50% para o pai. Por quê? Porque ele fica passivo e adivinha, se você for pesquisar na história de vida dele, onde é que ele aprendeu a ser homem e amar uma mulher? Adivinha? E nesse caso, por exemplo, como é que fica essa relação? Se você puser o dedo aí na frente, ao afastar, e ver só a relação do marido com a mulher, você vai ver que essa relação está doentia. Então ele está atrás olhando para ela, mas ela não olha para ele. E aqui tem um jogo de poder acontecendo. Provavelmente ela fica na função de mãe dele e ele na função de filho. E quanto menos ele faz, mais ela cuida dele. E aí adivinha, vai funcionar ou não? E se ele se impor como homem adulto, será que ela vai gostar ou não? Porque aí ela vai poder perder o poder, talvez não. Como é que fica essa história? Eu estou falando isso para você já começar a fazer raciocínios sistêmicos, começar a saber investigar dinâmicas, porque a dinâmica da droga que apareceu aqui é fruto dos conflitos que esses dois, marido e mulher, têm e já trouxeram para a relação. E aí, veja, a mãe olha para a droga, o filho olha para a droga,
O filho, para ser visto, muitas vezes o filho fica do lado da droga ou fica atrás da droga, que é assim, para eu ser visto, eu preciso ter a droga, porque se eu tenho a droga, minha mãe cuida de mim. E se eu fico melhor? Se eu fico melhor, ela vai me cobrar que eu tenho que ir para a escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Se eu fico na droga, aí minha mãe vai me encher de amor, corre atrás de mim, cuida de mim. Ixi, isso aqui é um amor de codependência. Então, se ele melhora, ela cobra. Se ele fica ruim, ela vai lá e cuida. Isso aqui também existe em dinâmicas de doenças, também é muito comum. Bom, e você acha que isso aí surgiu de onde? Que agora lá vou eu de novo. Você acha que isso aí apareceu de onde? A cliente sendo essa de amarelo, aí eu vou lá e peço para ela montar uma nova constelação. Que constelação? Ela com os pais. E aí quando eu pergunto sobre os pais e aonde está essa dinâmica de droga nos pais, aí fica assim, meu pai era alcoólatra. Bom, e aí eu pedi para montar a constelação. Ela, criança, pai, mãe e o álcool. Quer ver como é que ficou? Ver? E aí, surpresa? Olha só o que nós vemos aqui. O que você está olhando aqui que tem a ver com a dinâmica da família que essa mulher montou? Veja o que ela teve no passado. Lá está agora o álcool, e de novo o álcool está ocupando o quê? Parece que um papel central dentro da família, né? A mãe está olhando para onde? Para o álcool, mas não olha para o marido. Ou então, quando olha para o marido, vê o que? Enxerga o álcool. Mas o foco dela é o álcool. Então, aqui tem um problema. Outro, olha a relação de casal como é que está. É saudável ou não? Claro que não. Nessa situação, essa mãe é... Quem é? Vou colocar outra pergunta, não é assim? Nessa situação, quem você acha que é o poder? O poder está onde? Eu ia falar a poderosa é a mãe, né? Óbvio, né? Quem é que tem o poder nessa relação? Quem é que é forte? Quem é que é saudável? Quem é que é certo? Quem é inocente nessa relação? E quem é o doente? Quem é o fraco? Quem é o culpado? Bom, tá na cara, né? Então essa dinâmica está presente. Agora você quer ver uma surpresa interessante? Então você viu que a construção do relacionamento, uma mulher, entre aspas, forte, casando com um homem fraco, doente, cheio de problemas. Bom, o que aconteceu com essa criança de amarelo quando virou adulta? Repete a mesma dinâmica. Ela vai, fica forte e poderosa, mas tem o quê? Um homem fraco do lado. Isso é muito comum, eu escuto demais. Nossa, minha mãe era forte. Então seu pai era forte também? Não, meu pai era fraco. Ué, quem é forte casa com forte, não casa com fraco, pô. Eu não vou ficar brigando com um menininho de 3 anos porque eu sou forte e ele é fraco. Eu tenho que brigar com alguém do meu tamanho. Melhor não brigar nada, né? Óbvio, fazer amizade e juntar as forças para coisas melhores. Mas só para dar um modelo, faz sentido? Então todo forte que casa com fraco, entre aspas, é só para ter fator de comparação. Para o teatro, para a plateia assistir e falar, tá vendo como eu sou inocente? Porque o outro é culpado. Tá vendo como eu sou certo? Porque o outro é errado. Tá vendo como eu sou forte? Porque o outro é o fraco. Tá vendo como eu sou inocente? Porque o outro é culpado. Isso é coisa de polaridade, né? E para ficar, os filhos vão ficar assistindo isso aí. Mas se você observar aqui, onde ela, criança, está? Olhando para quem? Ela olha para o pai, mas ela não olha para a mãe. Olha que interessante. Então ela está aqui, ela tem um fluxo mais, vou colocar um fluxo amoroso mais, não é saudável, porque isso aqui não é saudável, mas tem mais presente com o pai. Ela olha mais para o pai do que para a mãe. E aí o que ela faz lá na frente? Ela vai buscar um homem parecido com o pai, que é fraco, como mulher. E aí o filho também vai estar na mesma dinâmica, que o masculino vai ficar fraco, e aqui o filho agora vai repetir a dinâmica do avô, que vai ficar aqui utilizando, no caso aqui, o avô era o álcool e o filho usa a droga, mas se você observar, olha que coisa interessante. Essas dinâmicas sempre têm uma base na família de origem. Por isso, quando a gente trabalha com sistêmica, a gente sempre observa os processos de repetição das dinâmicas de emaranhamento da família de origem, da geração anterior, de 2, 3 gerações anteriores. Um detalhe, essa mãe da cliente de amarelo, o pai dela também era alcoólatra. E olha só, uma coisa típica, filha de alcoólatra geralmente casa com alcoólatra. E é interessante, se num caso daqui a pouco vai ter um filho com álcool, droga, algum problema de
dependência. Isso aqui é um amor de codependente e dependente. Ok? Aprendeu? Então vai curtindo cada vez mais essa nossa jornada da análise sistêmica. Um grande abraço e até amanhã.